Nós somos praticantes da palavra de Deus como João Batista? Eu trago essa palavra hoje para entendermos como nós podemos ser praticantes da palavra de Deus, assim como João Batista. João Batista era primo de Jesus e foi enviado antes dele para anunciar a sua vinda. João Batista ele era um obstinado e um apaixonado por pregar a palavra de Deus. E para cumprir o seu propósito, João Batista tinha que abrir mão de muitas coisas e se manter firme no seu objetivo. Dessa forma, João Batista ele foi um homem muito estudioso. João Batista não frequentou as escolas de teologia da época. Muito pelo contrário, João Batista foi até o deserto, onde sozinho, com Deus, ele bebeu da fonte do conhecimento, e estudou e se preparou para cumprir o seu chamado. E assim como João Batista, nós também devemos ter o nosso deserto para fortalecer o nosso intelecto e nos alimentarmos e crescermos espiritualmente como filhos de Deus. João Batista, ele era um homem muito disciplinado. Na época em que viveu, João Batista tinha à sua disposição muitas riquezas, muitos prazeres, ostentações. Ele tinha muitas coisas à sua disposição. Porém, ele não se deixou seduzir e se manteve firme para o cumprimento do seu propósito, do seu objetivo, que era pregar a palavra de Deus e anunciar a vinda de Jesus Cristo. Então, assim como João Batista, nós também temos que nos manter firmes, não nos deixar seduzir por prazeres, por riquezas, por lugares ou pessoas que possam nos acrescentar algo que não venha de Deus. Nós temos que estar perto de pessoas, em lugares que venham nos levar para próximo de Deus e que possamos cumprir o nosso chamado. João Batista ele era extremamente humilde. Apesar dele ter fama, dele ter uma reputação irreparável, dele ser conhecido por todos, ele também não se deixou seduzir por isso. João Batista se manteve firme no seu propósito, assim como diz a palavra de Deus lá em Mateus 3:11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos nessa palavra João Batista deixando bem claro que apesar das pessoas conhecerem muito ele, dele ter muita fama, dele ter uma reputação muito grande e uma fama gigante, ele deixou bem claro que viria após ele alguém ao qual ele não era digno de carregar as suas sandálias, que era o Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, que nós também sejamos humildes, que apesar de nós termos entendimento, conhecimento da palavra, nós termos coisas, isso não nos faz melhores ou maiores do que ninguém, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina que quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós temos que servir a Ele, servir na sua casa, servir aos irmãos. Então que nós venhamos a praticar a palavra de Deus o mais próximo possível, como fazia João Batista, para que nós venhamos a nos tornar mais fortes, que nós busquemos a cada dia pregar a palavra de Deus como João Batista, sendo disciplinado, sendo estudioso, sendo entusiasta como João Batista, porque entusiasmo, a palavra entusiasta na época era referida a pessoas que tinham e carregavam a palavra e a unção de Deus. Então que nós, nesse tempo, venhamos a ser entusiastas, venhamos a ser estudiosos, venhamos a ser disciplinados e, acima de tudo, que nós sejamos
humildes, para que não venhamos a nos deixar cair em tentações, em prazeres e nos deixar seduzir, para que nós venhamos a nos manter focados no nosso propósito, que é pregar a palavra de Deus, servir aos nossos irmãos e buscar a nossa salvação. Essa é a palavra que eu trago hoje. Teremos uma palavra toda semana. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 7 horas. Deus abençoe e derrame da sua unção sobre cada um.